Se curtir esse vídeo, deixa o like, se inscreve e é nóis. Começando daquele jeitão, o anime tem início nos apresentando o Prota Takamiya, um protagonista que é o puro suco da lerdeza, e que até o resfriado tem medo de te pegar, mas hoje isso muda, meus crias, já que dessa vez, ele senta ao lado de Kagari, uma mina de muito respeito, e chama a atenção de geral na escola. Mas como diria minha avó, alegria de pobre é passageira, pois após isso, o Prota é jambrolhado na porrada pelos fãs de Kagari, e sim, meus crias, o cara apanha só por sentar ao lado da mina, e ainda pode piorar, pois quando o Prota tava calmo e posturado, indo levar o lixo, acontece a coisa mais normal do mundo, simplesmente spawna um edifício maior que a tua prima em cima do cara. Mas como o protagonista não morre cedo, o Prota logo acorda com as laranjas de Kagari na sua frente, já que de alguma forma, a mina te salvou. Porém, antes da explicação, aparece uma pá de perna longa querendo quebrar o Prota. E sim, enquanto a mina tá saindo na mão, o cara tá atrás dela igual uma donzela. E logo temos uma prova disso, pois após a luta, a mina vai pra cima do cara daquele jeitão, e fala que ele é a sua princesa, mas ao ouvir isso, o Prota surta, e queria provar que é o protagonista, mas toma logo uma lapada do perna longa pra ficar ligeiro. Ai! E como mimado que é, novamente ele confortado pelas laranjas de Kagari. Já após isso, a nossa princesa acorda achando que tudo foi um sonho, mas a bruxa deixa claro que ele é o seu dono, e que o trampo dela é manter Takamiya seguro. Já no outro dia, as fãs da bruxa surtam de ciúmes, até porque, não é todo dia que se vê uma gasosa andando com um moleque só o pó da rabiola, mas para impedir que seu crânio seja cortado, o Prota vai pro banheiro soltar o marrom, mas novamente leva uma pisa dos valentões de mais cedo, ou seja, nem para soltar um barro o moleque tem paz. Se é possível perceber que eu não aguento mais. Já após isso, vemos que o moleque é tão mimado, mas tão mimado, que até comida na boca recebe. Porém, quando tava sozinho, o Prota sofre uma tentativa de sequestro de uma mina com orelhas de gato, mas antes que algo aconteça, a bruxa gasosa chega. E sim, meus crias, só com uma lapada, a mina coloca mais de 30.000 coelhos para dormir, e de brinde ainda salva a sua princesa. Já no dia seguinte, quando o Prota chega na classe, simplesmente se depara com Kagari, queimando outras bruxas com a maior naturalidade do mundo. Mas agora vem o pior, quando Takamiya pergunta que diabos elas querem com ele. Kuraishi, que é a mina gato, simplesmente diz que elas querem algo chamado coisa branca. Como foi a história, homem? E enquanto o cara tava pensando na coisa sus que ele ouviu, a donzela é sequestrada por outra bruxa, que se teleporta através de um líquido escuro. Mas como ninguém toca na princesa de Kagari, ela salva ele em instantes. Já após isso, Kagari explica que eles têm que deitar na lapada, o comandante que tá atrás disso tudo. Então, para não ficar dependendo só dela, o Prota pede para aprender magia, mas ao invés de fazer isso, Kagari decide sair com o Prota num encontro. E durante isso, ela explica que existem dois tipos de bruxas nesse mundo, as que protegem o mundo, e as bruxas da torre. E essas da torre são as que querem pegar a tal coisa branca do Prota. Já após isso, eles vão até o shopping. Porém, durante isso, aparece uma pá de bruxa atrás do Prota ali mesmo. Mas além de levantar chamas absurdas e já mandar duas de base, e ter uma capa à prova de balas, só pra zoar a bruxinha atiradora, Kagari faz uma arminha com a mão, que tinha um poder maior que todos os tiros dela. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Horas depois, eles chegam numa oficina de bruxas, onde conhecemos outra bruxa gasosa, que diz ser a mãe de Kagari. Ou seja, já sabemos que a magnitude das laranjas é de família. Já no dia seguinte, como se não bastasse receber cartas dizendo que você não vale nada, Kagari finalmente decide fazer o Prota parar de ser um figurante, mas além de não saber lutar, esse protagonista frouxo ainda é uma piada nos esportes. Então Kagari decide dar um incentivo para ele, então digamos que ele sente a textura das laranjas da melhor maneira possível, o que além de não servir de nada, faz o moleque ser mais odiado ainda. Já depois disso, enquanto pegavam um busão, eles são atacados por uma bruxa bolada, que além de paralisar Kagari, ainda deixa o Prota igual um queijo, cheio de buraco. E como se não bastasse ser um inútil, o dano que o Prota recebe, vai todo pra Kagari, já que eles têm pacto de mestre e servo. E pegando uma esfera, a mina queria que o Prota comesse aquilo, então pondo aquilo na boca,
E a mina logo queria te fazer engolir através de um beijão totoso, mas usando o pouco de poder que ainda tinha, Kagari levanta aos 45 do segundo tempo, pega um pouco do poder do prota, e ganha uma transformação absurda. E pondo a pilantra para correr, ela salva sua princesa, mas em uma cena rápida, vemos que a vilã acabou deixando um tipo de bala com o prota. Já em outro dia, eles decidem meter marcha nos treinos, mas ao invés de treinar o cara, a mina fica tirando foto dele, pois acha que ele tá um melzinho nessa roupa. E ainda pior, amigos, pois durante o treino, Kagari pede pra Takamiya pegar ela no colo, mas como pilantra que é, a mão dele escorrega para onde não devia. Já após isso, Kagari decide levar o prota para dar um rolê na sua vassoura, mas nem isso o cara faz certo, pois devido ao medo de altura, o cara não solta das almofadas da mina. Porém, durante isso, ele vê uma mina sendo atacada por bruxas, e decide interferir. Mas como vimos antes, ele não é bom em nada, e além de ser feito de cavalinho pelas minas, elas ainda te zoam, o chamando de Harry Potter, e como de costume é salvo por Kagari. Já na manhã seguinte, vemos que o prota tem uma irmã. Quando o prota mostra que tá andando com uma mina gasosa pra cima e pra baixo, Kazumi mostra um ciúmes um tanto quanto suspeito, e mostrando que tem um secador que cospe fogo. Não me perguntem como isso é possível. Ela diz que se ele tiver pegando alguém, o bagulho vai ficar sério. Já quando ia pra escola, vemos o prota sendo pego pelas bruxas. E sim, amigos, vocês já viram isso rolar umas 10 vezes, mas dessa vez quem chega pra salvar o prota não é a bruxa gasosa, pois estava sendo atacada pelas amigas de Kuraishi, pois longe do prota, Kagari não é tão forte. Então quem chega é nada menos que a irmã do prota, que simplesmente estava usando um ursinho gigante de Megazord. E sim, amigos, ela também usa magia, e mostra ser uma das bruxas do bem. Ou seja, nem da própria família o moleque é o mais forte, mas sendo um belo mal educado, o cara simplesmente taca o dane-se pra irmã, e fica mais preocupado com Kagari, já que ela tinha demorado chegar. Kagari diz que vai levar o prota pra morar com ela, e quando achamos que a mãe do prota vai se importar com isso, a véia simplesmente entrega o moleque de mão beijada, e ainda fala que ela é sua noiva, ou seja, o cara queria ouro, e achou diamante. E diz que quando era jovem e suculenta, ela e a mãe de Kagari queriam se casar, mas como eram duas mulheres, isso não foi bem visto pelos outros, então prometeram que quando tivessem filhos, eles teriam que se casar, e se preparem para babar, já que a mina tem uma casa maior que a minha rua inteira, e mais de 100 empregadas só para ela. Porém, enquanto subiam de elevador pro quarto, eles são atacados por uma bruxa lendária chamada Medusa, que, como era de se esperar, tem o poder de petrificar. Pro prota não se lascar, Kagari decide lutar sozinha, mas em segundos, a mina parece derrotada. Então, para salvar sua bruxinha, o prota engole a orbe que a bruxa havia deixado com ele antes. Mas acontece algo bizarro, simplesmente sai uma deusa branca de dentro do prota. E sim, essa era a coisa branca que elas queriam o tempo todo. E só com uma lapada, a mina faz o prédio inteiro virar história. E antes de ir embora, pede pro prota beijar Kagari, o que faz com que ela volte ao normal. Já após, quando o prota acorda na enfermaria, como prêmio por ter sido salva, Kagari devolve outro beijão daqueles no prota. E como a casa deles literalmente caiu, eles decidem morar com a mãe do prota. Mas as coisas estranhas já começam por aí. Certo dia, enquanto chegava em casa, a irmã do prota encontra ele e Kagari numa posição um tanto quanto comprometedora. Mas na real, vemos que ela só estava examinando o prota mesmo. Já quando chegam na escola, o professor Mikage diz que a bruxinha é a propaganda da escola, e o prota andando com ela para cima e para baixo, tá acabando com a sua imagem. Mas simplesmente usando um tipo de alquimia, o cara coloca o prota num genjutsu, e vemos que ele só fez isso para falar com o prota a sós. E explica sobre a orbe que ele usou, que em resumo, vai fazer o prota ficar fora de controle em algum momento, e pede pro prota esconder isso ao máximo que puder, pois caso descubra isso, a mãe de Kagari vai te selar. Mas acabando com essa explicação, Kagari invade a ilusão e salva o prota. Já após isso, como tava a pistola da vida, a irmã do prota decide te capturar, e para resumir, o ciúmes da mina chegou num nível tão bizarro, que queria pegar o moleque só pra ela. E aparentemente ela quer sair da cidade, porém como ninguém toca na princesa de Kagari, a mina simplesmente aparece montada num dragão de trocentos metros de altura, e faz a cunhada ficar só o resto. Tempos depois,
vemos que após serem derrotadas, as outras bruxas, incluindo Medusa, decidem fazer um tratado de paz com Kagari, onde elas não vão tentar fazer o Prota de boneca, e em troca, Kagari não entrega elas para sua mãe, e o Prota descobre isso da melhor maneira possível, pois quando ia lavar seu bastão mágico, após uma chuva bolada, simplesmente se depara com uma pá de bruxas com as laranjas à mostra, dentro do seu banheiro. E só de ver que elas estão ali, a mãe de Kagari logo queria puxar pra porrada sinistra, mas como estava num trato de paz com elas, Kagari se recusa a ajudar sua mãe, e simplesmente se deixando ser mordida por Medusa, as duas e o Prota entram num tipo de ilusão. E só para proteger o Prota, as duas usam um tipo de maçã, e simplesmente fazem a fusão. E logo vemos uma batalha absurda, onde mesmo lutando com uma fusão, a mãe de Kagari não fica muito atrás dos poderes da sua filha, mas antes do golpe, o Prota troca de corpo com Kagari, e acaba tomando um porradão de graça. E para piorar, eles são presos num tipo de prisão, onde ela explica que só fez tudo para proteger o Prota, pois não queria que a mãe dela descobrisse que o Prota já perdeu um dos selos dos seus poderes, e protegeu as outras bruxas, pois caso elas fossem capturadas pela sua mãe, provavelmente iria abrir o bico, mas o Prota fica tão hipnotizado com as laranjas da mina, que taca o dane-se para essa bela explicação. Fundindo seu poder com o Prota dessa vez, eles saem da cadeia em grande estilo, e quando achamos que a mãe dela vai surtar, ela realmente faz isso, mas só por eles terem destruído tudo, e não pelo selo do Prota ter rompido. Já no outro dia, como um selo do Prota já foi quebrado, Kagari queria te examinar, para saber como estão os outros. O único problema disso, é que a mina veste um cosplay de enfermeira, que realça seus atributos da melhor maneira. E quando vê uma fita dessas, falta pouco para a alma da irmã do cara sair do corpo. Durante a noite, enquanto sonhava com a sua wife usando roupas de praia, o Prota é observado pelas bruxas, que acreditam que algo ruim tá pra rolar. Então Kagari decide botar o treinamento pra frente, e novamente só pra incentivar, a mina usa suas laranjas como empurrãozinho só pro Prota ter algum progresso. Mas como o frouxo que é de início o cara falha, então pro próximo teste, a mina decide jogar o cara de um prédio. E como quem tem pena é galinha, a mina larga o cara igual saco de lixo, mas antes de cair no chão, o cara simplesmente invoca um Suzano de Kagari, com cosplay de enfermeira, ou seja, gostou da boa vista que teve mais cedo. Agora vamos aos assuntos sérios. Dias depois uma mulher chamada Wikindi vai até a mãe de Kagari, e no maior estilo vilã de novela, diz que o fim se aproxima. E na maior apelação que eu já vi, a mina sai causando várias explosões pela cidade. E o estrago só não é pior, pois a mãe de Kagari é tão zica, que pode neutralizar qualquer ataque das bruxas mais, porém ela acaba se esgotando com isso, e fica sem poder para proteger Takamiya, mas sabendo disso, Kagari leva ele para um banquete com outras bruxas, onde usando um holograma. O Weekend explica que, eles estão num tipo de jogo, onde se o Prota for encontrado ela ganha, e para piorar, o jogo dura uma semana, que é o tempo que a mãe de Kagari volta a ter poderes suficientes para deitar as vilãs na porrada. Quando saem do banquete, a cidade estava com mais fogo do que a sua prima, e só de imaginar o que pode ter rolado com a sua mãe, Takamiya começa a ter uma crise de ansiedade, mas sem tempo para chorar, eles seguem caminho. Mas durante isso, o Weekend pega várias bruxas do bem de reféns, e diz que as outras têm 30 minutos para entregar o Prota, ou vão explodir mais do que bufa de elefante. Por outro lado, Kagari e o Prota são pegos por uma bruxa de pedra, mas com uma bela joelhada na cara, ela acaba com isso fácil. E logo após isso, eles chegam até o santuário da oficina, que em base, meio que seria o coração da cidade. E por fim, vemos que o plano é que eles façam um contrato de mestre e servo com a cidade. Por outro lado, vemos que outras bruxas amigas de Kagari foram até o Weekend tentar negociar, mas ao invés de aceitar, a mina só acelera o tempo de espera mesmo. Mas antes que o tempo acabe, as bruxas boas fazem o óbvio, mandam a véia se lascar, e metem a porrada sem dó, e de quebra. O contrato do Prota foi um sucesso, e o Weekend foi presa, mas como nada aqui do pobre funciona, vemos que isso foi um plano de Weekend para invadir o covil delas, com uma bomba grudada no corpo. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Já após isso, enquanto o Prota estava desmaiado, pro seu corpo se acostumar todo esse novo poder,
Uma demi-humana vai até eles, e leva um pergaminho que a bruxinha pediu, e vendo que o prota não se acostumou com o poder, Kagari decide lutar sozinha. Por outro lado, Medusa aparece no meio da cidade na sua forma humana, e ao que tudo indica, também não tá junto de Wikindi. Já após isso, Kagari vai até a vilã, e sem muito papo, a nossa gasosa já vai pra cima com tudo, e faz a vilã sentir o cheiro do seu espadão. Mas como quem não aguenta tem que apelar, Wikindi volta com as explosões de novo, e quando põe Kagari de joelhos, e já tava se achando a braba, Kagari logo põe a corna para pegar mais fogo que um fósforo. E sim, amigos, todo esse poder é por Kagari estar usando a camisa do prota. Mas como o corno não desiste nunca, a miséria da mina levanta de novo, e invocando uma pá de dinossauro, começa com essa apelação novamente. E quando o prota vai atrás dela, e achamos que vai fazer alguma coisa, o cara desmaia sem motivo algum, mas pelo menos, por ficar perto de Kagari, ele aumenta sua energia mais uma vez. E graças a isso, ela dá a lapada final em Wikindi. Só que não, pois mesmo no chão, a desgraçada causa mais uma explosão, que por algum motivo, rompe o último selo de dentro do prota. E quando ele desmaia pela milésima vez, após um surto de poder, se encontra com a bruxa branca novamente, e indo direto ao ponto, ela diz que se o prota quiser que seus amigos e família voltem à vida, ele vai ter que se sacrificar para isso. Mas se ele morrer, Kagari também morre, e aceitando isso, em segundos o cara tem um surto de poder, e o mundo inteiro volta ao normal. E se jogando no prota, Kagari diz que não se importa de morrer, pois sua vida não tem sentido sem ele. E quando a bruxinha do prota perde a vida na sua frente, Takamiya surta, e quase manda o Wikindi de base por causa disso. Mas como tava indo de base também, ele cai como de costume. Mas ao contrário do que pensávamos, o prota não morreu, pois indo de base antes, Kagari se sacrificou, para que o prota ficasse vivo com a sua família, e não fosse pego por Wikindi. E por falar no diabo, vemos que Sitsuki, a bruxa que atacou o prota no ônibus antes, simplesmente fez o Wikindi de boneca. Após isso, o professor Mikage liga pro prota através da demi-humana, e pede para ele fazer um círculo mágico no chão, e diz pro prota beijar a mina, e o cara é tão frouxo, que mesmo que fosse ressuscitar a mina, treme na base, e decide beijar na testa. Mas por fim, vemos que foi um sucesso, e a defunta voltou. E no resumo do papo, meio que eles fizeram um contrato novo de mestre e servo, já que antes, ela morreu pois quebrou o antigo contrato deles para que o prota pudesse viver. Por outro lado, vemos que a mãe de Kagari já tá 100% atualizada, e em segundos, mete a porrada nas duas pilantras, e acaba com tudo isso de uma vez. E por fim assim finalizamos essa obra, com Kagari mesmo sem poderes, deitando na surra qualquer um que queira pegar a sua bela princesa, e com eles ficando cada vez mais próximos.